Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje eu estou aqui sozinha e um tanto exuberante, porque vou falar de uma figura tão exuberante quanto este casaco, quanto brincos que estou usando, que é a Hebe Camargo, que a Globoplay lançou aí um documentário chamado Hebe Camargo, um brinde à vida, que estreou agora em setembro. E eu vim falar aqui, eu assisti, vim falar um pouco aqui sobre as minhas opiniões, sobre o que fala o documentário, se vale a pena assistir, se não vale a pena assistir, e tudo mais que me vier à cabeça, e tudo isso depois da vinheta. Bom, se você gosta desse papo sobre TV brasileira, sobre novelas, sobre reality show, sobre séries, sobre documentário, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no botão que vai estar aparecendo aqui embaixo. Aproveita e ativa o sininho para não perder nada, porque a gente não sabe quando que vai vir vídeo novo, pode ser meio que a qualquer momento, então já ativa o sininho para ficar bem ligado quando aparecer um vídeo novo no canal. Bom, se você é brasileiro, você tem a obrigação moral de saber quem é Hebe Camargo. Hebe Camargo, uma grande apresentadora de TV, que surgiu basicamente junto com a TV brasileira, um dos grandes nomes da TV brasileira. Se você pensa em TV, você pensa em Hebe Camargo. E ela faleceu no dia 29 de setembro de 2012, vai fazer 10 anos, né? E a Globo aproveitou essa data aí, 10 anos do falecimento da Hebe, para lançar o documentário que já estava pronto na Globoplay, né? Esse documentário ele é dividido em 4 episódios. O primeiro fala sobre a história da Hebe desde quando começou na TV. Como eu disse, vale frisar que a Hebe estreou junto com a inauguração da TV, né? Inclusive, era para ela estar presente na inauguração da TV. Essa história é muito bem contada por ela, a Lolita Rodrigues e a Nair Belo, na entrevista que elas dão pro Jô, né, na Globo, aquela entrevista que todo mundo gostou de relembrar. A gente fez um vídeo, inclusive, sobre essa entrevista, contando um pouco mais sobre essa história, que vai estar linkado em algum lugar aqui. Então, a história da Hebe começa quando ela era cantora de rádio, e aí depois ela entra na TV como atriz e como cantora, e a história dela vai andando até que ela se torna apresentadora, né? Uma das apresentadoras mais badaladas do país, né? O segundo fala sobre a vida pessoal da Hebe. E aí a gente fica sabendo um pouco mais sobre os relacionamentos dela, né? Sobre os maridos que ela teve, como que foram esses relacionamentos. O terceiro fala como a Hebe apresentadora, mas a Hebe enquanto figura, que não tinha medo de dar sua opinião, a Hebe enquanto figura controversa, às vezes em algumas situações, né? Uma mulher que não tinha muito medo de entrar em polêmica, que não tinha muito medo de dizer o que pensava nos seus programas, assim, então tem um episódio inteiro dedicado a isso. E o quarto é mais uma homenagem, são várias apresentadoras falando sobre o legado de Hebe Camargo, e aí a gente já fala mais sobre o fim da vida dela, né? Pra quem não lembra, a Hebe faleceu em decorrência de um câncer, que foi bastante noticiado porque ela falou muito sobre esse assunto. Também mostra um pouco do legado dela, várias apresentadoras falando que aprendeu com a Hebe Camargo, quanto que a Hebe Camargo foi importante para o trabalho das outras apresentadoras que vieram depois dela, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo basicamente sem muitos spoilers, porque eu não vou contar nada que eu acho que seja muito mais legal você assistir do que eu contar. Então é mais pra dar minha opinião, falar mais, né, sobre o que eu achei legal, o que eu não achei. Vou começar falando sobre o que eu gostei, depois eu falo sobre coisas que eu acho que não funcionaram tão bem, né, dentro do comentário. E aí no fim falo se vale a pena assistir ou não. Eu acho que o documentário, em primeiro lugar, ele é legal porque você fica sabendo mais sobre a vida da Hebe. Óbvio que teve o filme, que depois virou série na Globo, e ali eu acho que dá pra gente saber bastante sobre a vida dela. Mas eu acho interessante ouvir sobre uma pessoa de acordo com o que as pessoas que conviveram com ela têm a dizer. E esse documentário é muito isso, assim, tem amigos da Hebe, tem jornalistas, tem pessoas que trabalharam com ela, né, tem pessoas bastante próximas dela falando, o filho, o sobrinho que também foi empresário, alguns jornalistas da época. A gente tem várias figuras, além de figuras super conhecidas, igual a Xuxa, a Eliana, a Angélica, né, o Luciano Huck, o Silvio de Abreu, que chegou a ser roteirista do programa da Hebe. Quando uma pessoa morre, ela continua viva a partir das lembranças que as pessoas têm dela, né? Tipo, ela deixa um legado, e ela deixa um legado muito mais forte nas pessoas que tiveram a alegria de conviver com essa pessoa. Então eu acho que quando você coloca gente que conviveu com a pessoa para falar sobre ela, você tem um mosaico muito interessante sobre quem era aquela pessoa de verdade, né? Porque, enfim, se você apenas conta uma história, uma biografia, beleza, você vai saber sobre acontecimentos da vida da pessoa, né? Tipo, como que ela começou a trabalhar, como que foi os relacionamentos e tudo mais.
Mas acho que você não consegue criar tão bem ali uma ideia de como a pessoa era na convivência e tudo mais. Eu acho que às vezes os documentários, quando eles têm esses depoimentos, eles trazem um... Eu acho que eles trazem uma profundidade maior pra você entender quem era aquela pessoa, para além da pessoa que você via na TV, né? Pra mim, foi bastante legal ver, porque eu acho que a Abby, eu cresci assistindo o SBT, eu acho que quase todo mundo da minha geração, e ela tava lá toda segunda-feira, né, de noite, e eu sempre achei a Abby uma figura muito emblemática, igual a El Que Maravilha, assim, eram mulheres muito exuberantes, ao mesmo tempo que eram mulheres que falavam sobre o que elas pensavam, né? Coisa que nos anos 90, por mais que a gente já estivesse numa época muito mais avançada do que, sei lá, né, há 20, 30 anos antes disso, mas eu acho que você ainda não tinha figuras tão fortes femininas, principalmente figuras mais velhas, como era o caso da Abby, como foi o caso da Elke. Porque eu acho que a TV brasileira tem uma mania de botar as mulheres mais velhas, às vezes, no ostracismo, né? Atrizes e apresentadoras, ainda mais naquela época. Não era muito comum você ver uma mulher da idade da Abby falando tudo que vinha à cabeça, falando sobre relacionamento, falando, né, tipo, igual a Suzana Vieira faz hoje em dia, ou a própria Ana Maria Braga. Eu acho que ela abriu muito espaço pra isso também. Eu via ela falando e eu meio que tinha aquela coisa, acho que quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher, eu quero falar o que vem na minha cabeça, eu quero poder me vestir do jeito que eu quiser. Então eu sempre fui um pouco fascinada pela figura da Hebe Camargo, então saber um pouco mais é interessante, assim. Eu acho que o documentário acerta muito em alguns pontos, como, por exemplo, mostrar que a Abby era uma mulher à frente do seu tempo. E mostrar que uma mulher que nasceu em 1929, como foi o caso dela, e tenta ser artista, sofre um bocado. Porque, assim, por mais que hoje, depois, sei lá, nos anos 70, 80, a gente tenha visto 90, a gente tenha visto ela como esse grande fenômeno que ela de fato foi, se tornou, o começo não foi fácil e continuou não sendo fácil por um bom tempo, assim. Porque uma mulher que decidia ser artista em 1930, 40, em 1940, quase quando ela começou ali, né, nos anos 40 e 50, aquela época era uma época em que a mulher era, né, vivia pro marido, pros filhos, né, casava e tal. Imagina você ser apresentadora de TV, atriz. Eu acho que esse documentário mostra também, traz uma profundidade ali sobre como talvez não tenha sido tão fácil quanto a gente imagina que fosse, sabe? Principalmente ali falando dos relacionamentos dela, eu acho que traz um paralelo bastante, traz uma perspectiva bastante interessante, assim, que talvez a gente não soubesse. O documentário não foge da polêmica, né? Eu acho que muita gente, inclusive, tem essa bobagem, que eu acho uma bobagem você ficar tentando descobrir o que a pessoa faria se ela estivesse viva em 2020, tipo, 2022, vocês já devem ter visto no Twitter em algum lugar essa coisa de, se a Abby estivesse viva, ela estaria apoiando o presidente tal, não. Porque ela foi uma figura um tanto controversa em algumas situações, ela chegou a apoiar o Maluf, né, ela chegou a apoiar o Fernando Collor, mas ela também voltou atrás, por exemplo, no caso do Collor, então era uma pessoa que ela falava muito abertamente sobre as opiniões dela, né. Foi uma pessoa controversa, né, em alguns movimentos e tudo mais, e o documentário não foge disso, de mostrar o quanto ela falava a sua própria opinião, inclusive quando se tratava de política. Ao mesmo tempo, eu acho que o documentário mostra o quanto ela tinha coragem, né? Ela trazia várias pessoas pro programa dela, ela trazia juristas para explicar para o povo como seria a nova constituinte, ali na época em que a gente estava saindo da ditadura para entrar numa democracia. Ela trouxe o Lula para falar mais de uma vez no programa dela, né? Ela dava opinião sobre coisas que na época eram mais tabu do que são hoje em dia. Tem trechos da entrevista dela no Roda Viva, que é uma entrevista super legal, inclusive, se vocês quiserem procurar, em que ela fala abertamente sobre muitos assuntos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o Drag Race, a gente tem drags em vários lugares na TV, né? Mas nos anos 90 isso não era nada comum. Ela trouxe a Nani People para participar do programa dela. E algumas vezes foi questionada sobre por que ela trazia homossexuais no programa dela, se ela não estaria incentivando, olha o absurdo, se ela não estaria incentivando isso na TV brasileira. E ela dizendo que não, que ela tem que dar espaço para essas pessoas como ela daria espaço para qualquer outra pessoa. Tinha essa questão do programa dela, de fato, trazer muita gente diferente, e quem ela achava que ela devia dar voz. Eu tenho um certo problema, eu acho que principalmente com documentários que já apareceram na Globoplay, às vezes são os documentários um pouco chapa branca, assim. O próprio documentário do Casagrande, por incrível que pareça, que eu assisti inteiro porque sou muito fã de futebol,
eu acho que ele foge um pouco da polêmica, assim. Ele fala sobre momentos difíceis, mas ele não entra muito ali, né? Não fala, até porque o próprio Casagrande dá depoimento dentro desse documentário. Eu não gosto de documentários que têm uma história muito, muito controlada, sabe? E eu acho que o documentário da Abby tem uma história que fala um pouco mais de outros lados, inclusive lados que não foram tão interessantes assim. Todas as pessoas são complexas, todas as pessoas vão ter lados bons e lados que talvez não agradaram todo mundo. E é sempre interessante quando a gente vê esse lado. Eu acho que eu sou muito fã de documentário e eu assisto documentário também pra ver os lados não tão interessantes das pessoas, né? Quanto ao documentário em si, eu acho que ele é bastante bem produzido, ele tem imagem de arquivo, muita imagem de arquivo do SBT, o que, se pensando em uma produção da Globoplay, é bastante interessante. A Globo geralmente tende a evitar trazer imagens de outras emissoras e tal. O Globoplay da Globo, né? Então, assim, é muito legal ver tanta imagem da cultura, do SBT, da Manchete até, assim. Então, você tem muita imagem de arquivo. Dizem que essas imagens de arquivo também foram pegas com uma... E várias histórias ali foram pegas com uma mulher que era amiga e fã da Abby, então que juntou muito material sobre a vida dela. Por exemplo, eu não cheguei a ver ao vivo, sabe? Ali a época dela falando das diretas já, ela fazendo entrevistas com Lula, são coisas que eu não vi na minha época que eu assistia TV, porque eu ainda não era nascida, né? Então, eu era muito pequena, então é bem interessante você ter toda essa riqueza de imagem de arquivo. Uma curiosidade é que o documentário foi gravado há mais de 3 anos. Parece que a ideia era trazer ali junto com um filme, né, e da Abby e tal, feito pela Andréa Beltrão, mas por alguma razão a Globo optou por deixar esse documentário ali e trazer agora nos 10 anos da morte da Abby. Não sei, foi a Padi que trouxe essa informação aí, dizendo que ele já foi feito há 3 anos, eu não sabia, mas fica aí só com uma título de curiosidade. Eu acho que o fato dele ter sido gravado 3 anos atrás não faz diferença alguma, assim, eu acho que sei lá, não traz nenhum problema, não traz nenhuma diferença, tipo, algo que tenha ficado desatualizado, eu acho que funciona muito bem. Também, né, deve ter tido um trabalho de edição, talvez tivesse algo que não funcionasse tão bem, mas acho que foi super bem editado nesse sentido, não parece um documentário velho. Quantas coisas que me incomodaram, eu acho que assim, documentário da Globo, né, da Globoplay, obviamente que vai aparecer muita figura da Globo, né, figuras que em alguns momentos eu acho que trazem alguma riqueza à coisa, como é o fato, sei lá, da Angélica ou do Silvio de Abreu, que chegou a trabalhar com a Abby, então eu acho que... E a Angélica, que, né, participou dos programas dela desde que a Angélica mesmo trabalhava no SBT. Outras não sei o que agregam tanto. Por exemplo, no último episódio, a Fátima Bernardes aparece pra falar do quanto que a Abby influenciou as apresentadoras, e eu acho que não traz nada de muito substancial. Tipo, se ela não tivesse aparecido pra dar o depoimento, não teria feito tanta diferença. O Luciano Huck aparece também, não traz nada de muito incrível, mas traz algumas histórias curiosas, assim, porque ele chegou a conviver de perto com a Abby, foi amigo da Abby, então pelo menos você tem uma outra história engraçadinha ali que ele traz e tal. O último episódio, principalmente, eu acho que faz uma homenagem, é bonito em algumas situações, principalmente eu acho que a Xuxa, Eliane e a Angélica, que foram 3 loiras ali, 3 apresentadoras loiras que de fato foram muito influenciadas pela Abby, foram muito amigas e muito próximas da Abby, então essa homenagem é bonita de se ver, assim, elas são muito gratas a tudo que a Abby fez por elas. Acho que a Ana Maria aparece pouco, não sei se por escolha ou se por escolha, não sei, uma questão de agenda, não tenho ideia, mas tipo, a Ana Maria era muito próxima da Abby, senti um pouco de falta desse depoimento, ela só aparece no último episódio, muito pouco, assim, e não aparece ao longo dos episódios. Lolita Rodrigues não aparece no documentário, aparece enquanto um áudio ali, falando da amizade delas. É uma parte que também é abordada no documentário, né? Em resumo, eu acho que é um documentário que mais acerta do que erra. Tem poucas coisas que me irritaram, algumas pessoas assistiram e falaram comigo que talvez devesse ser um documentário mais curto. Eu acho que não, acho que me divertiu ali nos 4. São 4 episódios razoavelmente curtos também, 40 minutos. Ele traz informação nova, ao mesmo tempo que ele traz várias perspectivas sobre o que era a Abby de acordo com as pessoas que conviveram com ela. Traz histórias muito engraçadas, por exemplo, a história do crush dela pelo Roberto Carlos, eu acho que vale muito ver. Também tem partes muito tristes, né? Assim, tanto da vida pessoal dela, que eu acho que tem uma parte ali, umas partes que falam sobre o relacionamento dela
que acho que pra gente que é mulher, inclusive, bate bastante ali, porque eu acho que ser mulher hoje em dia ainda é um desafio, mas já foi ainda mais, né? Eu acho que muitas coisas nos foram tiradas, assim, né? E até para uma mulher que tinha muito sucesso e muita visibilidade, algumas coisas não foram fáceis, como não é para nenhuma mulher. O final do documentário é bastante melancólico, porque ela ficou doente, por mais que ela tenha sido uma força, eu acho que até para outras mulheres que enfrentaram câncer, porque ela chegou a aparecer de cabeça raspada, ela falava abertamente sobre o assunto, assim como a Ana Maria falou abertamente sobre o assunto. Eu acho muito importante falar sobre essa doença de forma aberta, porque acho que ela não é mais ainda é uma doença muito grave, mas vários tipos já são muito bem tratáveis e muito curáveis, então não é mais uma sentença de morte. Eu acho que é sempre muito interessante quando se fala abertamente sobre esse assunto, como a Ana Maria faz muito bem, aí todas as vezes que ficou doente. A Hebe também fez isso, mas o final da Hebe não foi tão alegre quanto o da Ana Maria, né? Então, tem alguns depoimentos ali que pegam, né? De como ela sofreu no hospital, de que o final foi um final bastante melancólico, né? No fim das contas, o que você quer saber? Vale a pena ver? Pra mim, eu acho que sim. Belíssima homenagem à Hebe. Eu acho que o Brasil ainda falha, às vezes, um pouco nesse documentário, porque documentários no Brasil tem uma cara um pouco de matéria do Fantástico, né? Mas esse eu acho que ele vai um pouco além. Eu acho que já tem boas produções, eu acho que o da Hebe eu classificaria como uma boa produção, principalmente para quem gosta de TV. Eu acho que também deixa bastante claro que faltam hoje em dia apresentadores e apresentadoras que tenham coragem de se colocar assim como a Hebe se colocava. Eu acho que a gente falou isso no vídeo sobre o Jô Soares. Esses apresentadores que ao mesmo tempo que são apresentadores têm coragem de tocar em assuntos que às vezes as pessoas não tocam, têm coragem de trazer pessoas para o programa que nem todo lugar quer trazer, e tem coragem de ir um pouco além daquela entrevista superficial que fala sobre os projetos e sobre o que você está fazendo agora, que é uma entrevista que vai um pouco além, que fala um pouco mais, que mexe um pouco na ferida ali. É um programa que o programa da Hebe era um programa que também trazia informação, trazia conscientização em alguns aspectos. Espero que ainda apareça essa outra pessoa aí que um dia, né, evolucione, que traga entretenimento ao mesmo tempo que traga informação, ao mesmo tempo que traga coisa que a gente não está acostumado a ver, e que tenham cada vez mais mulheres que tenham força, que tenham vontade, que tenham coragem de falar as coisas que tem que falar e que, enfim, né? É isso. Conta aí pra mim se você assistiu o documentário da Hebe, né? Se você gostou, se você pretende assistir, se você não pretende. Aproveita e deixa seu like no vídeo. E segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E conta aí se você, se você acha da Hebe, se você ficou interessado e o que mais você quiser. É isso. E até o próximo vídeo.